Nossa entrevistada de hoje tem mais de 20 anos de atuação no combate à violência contra a mulher, primeiro como promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo e hoje como advogada à frente do Instituto Justiça de Saia. Gabriela Mansur, seja bem-vinda ao JG. Eu que agradeço o convite, Renata. Gabriela, a gente te chamou aqui não só por causa desses números pavorosos, mas também por algo menos mensurável, mas muito evidente, que é o aumento da carga de violência, de crueldade nesses casos. Você que lida de perto, percebe isso? Eu percebo, mas para mim não é uma novidade. Atuando já há mais de 20 anos nesse tema, no combate à violência contra a mulher, eu percebo que o que impressiona hoje é a materialidade, é a visibilidade, é enxergar a violência. Antes, essa violência ficava nos processos. Quem tinha acesso eram os operadores do direito, os advogados, o pessoal da segurança pública e não a sociedade. Hoje, essa violência está visível, está escancarada. Pelas redes sociais, pela internet, pelos grupos de WhatsApp, pelos vídeos, pelas filmagens, e a sociedade se revolta e clama por justiça. Quer dizer que você atribui isso que eu percebo como um aumento da crueldade, na verdade, como um aumento da visibilidade desses casos, Sim, é isso? os casos estão muito mais visíveis, com as câmeras de segurança, as filmagens nos elevadores, nos condomínios, em ambientes públicos e privados, e também com as pessoas que se indignam a partir do momento que elas percebem situação de violência nas ruas, filmam essas situações de violência e divulgam. E muitas vezes as próprias vítimas, para terem um material de prova e comprovarem aquela violência sofrida, quando ninguém ouvia a voz dessa mulher, ela acaba filmando essas situações de violência e publicando nas redes sociais para chamar atenção, para pedir proteção, ajuda e também pedir por justiça. É essa a nossa realidade hoje em dia. Bom, vamos agora lembrar que não é por falta de lei que essa realidade descrita pela Gabriela acontece. A Lei Maria da Penha, né, que completou 20 anos este ano, é considerada uma das melhores do mundo nessa matéria. O que falta, a teu ver, para que ela seja mais eficaz para punir criminosos e, eventualmente, para intimidar futuros agressores? O problema no Brasil não é a falta de lei. Nós temos leis muito específicas, importantes e fortes na prevenção e no combate à violência contra a mulher. O que falta no Brasil é a resposta à violência, a resposta rápida, eficaz e proporcional à gravidade dos fatos. Nós precisamos modificar muitas vezes as penas dos crimes de violência contra a mulher. Nós temos, por exemplo, Renata, um crime contra o patrimônio, um crime de furto. Nós temos uma pena mínima de 1 ano. Já um crime contra a mulher, uma ameaça que pode deixar essa mulher dentro de casa com pânico, com depressão, que pode muitas vezes tirar a tranquilidade dela, limitar a própria locomoção dela, uma pena mínima de 6 meses. Uma lesão corporal, socos, espancamento, muitas vezes a pena mínima é de 1 ano. É muito desproporcional, uma pena muito branda para crimes mais graves. É como se você estivesse dando um aval para a repetição dessa violência. Isso precisa ser modificado. Agora, nós temos que ter processos mais céleres de violência contra a mulher, os processos judiciais, decisões mais eficazes que demonstram a necessidade de prevenir a violência contra a mulher e a necessidade de punir com eficácia as agressões gravíssimas contra as mulheres. Deixa eu te trazer um caso desta semana. A União Europeia abriu uma investigação contra o X e contra a ferramenta de inteligência artificial deles, depois que milhões de imagens sexualizadas passaram a circular e foram geradas a partir de fotos reais de mulheres. A gente aqui já se deu conta do tsunami que isso representa para a violência de gênero? Muito. Tem muitas situações de mulheres que são expostas na sua vida privada a partir de fotografias que elas publicaram nas redes sociais, que não são fotografias voltadas para a questão de plataforma de adulto, plataforma de relacionamentos. Não, são fotos privadas. Fazem montagem dessas fotos e acabam publicando muitas vezes até com o perfil dessa mulher. Isso traz prejuízos para a vida pessoal dessa mulher, traz prejuízos também para a vida profissional dessa mulher, a ponto de muitas vezes ela
não poder exercer uma profissão a que ela tem direito e, por mérito, acabou tendo acesso por ser mulher. Então, isso traz um grande prejuízo, mas não há ainda uma forma eficaz de prevenir, muitas vezes, esses crimes, para identificar quem são esses agressores, quem fez a produção dessas imagens. Então, é como se a internet fosse uma terra de ninguém e, mais uma vez, um espaço em que as mulheres são as maiores vítimas dessa violência. E você acha que para esse tipo de caso, para essa nova realidade, o nosso arcabouço legal dá conta também ou ele precisaria ser repensado por causa disso? O arcabouço legal, assim como nós temos as leis de violência doméstica, ele é eficaz. Nós temos, muitas vezes, leis que protegem e previnem. O que acontece é a dificuldade de identificação. Então, nós precisamos investir em tecnologia de investigação, em processos mais céleres e também numa punição mais rápida e efetiva para que essas pessoas que cometem esses tipos de crime não se sintam no direito de repetir, como se nada fosse acontecer. E, obviamente, identificar esses grupos de internet, em Instagram, em YouTube, em outras plataformas digitais, que se unem como verdadeiras plataformas de crimes de ódio contra as mulheres, de perseguição contra as mulheres, principalmente, muitas vezes, mulheres que denunciam agressores, mulheres que trazem o tema ao debate e mulheres que têm como o seu modo de vida e sua profissão o combate à violência contra a mulher, porque elas estão abrindo portas para outras mulheres e isso, para eles, é uma ofensa, porque é um grupo de homens, de agressores, que tem a máscara totalmente destruída quando essas mulheres se unem para reagir à agressão que eles perpetuam. Deixa eu aproveitar que você falou sobre isso para colocar aqui na mesa um outro tema super importante no terreno digital, que são movimentos como o Red Pill e o Incel, que caracterizam as mulheres como manipuladoras, inimigas, por aí vai. E disso resulta todo tipo de perseguição. O que a gente já sabe, tem como medir como é que essa radicalização nas redes impacta a violência de gênero? Impacta muito, porque essas mulheres são perseguidas, muitas vezes elas deixam de se pronunciar, elas são censuradas, controladas, ficam com medo. Também há uma dificuldade probatória de identificar quem são essas pessoas, porque os grupos se espalham, muitas vezes eles criam robôs para atacar essas mulheres, muitas mulheres que já fizeram denúncia, muitas mulheres que têm uma visibilidade nas redes sociais e que acabam sendo atacadas. E isso faz com que outras mulheres que podiam denunciar ficam com medo, recuam e acabam, infelizmente, não pedindo proteção e podendo ser mais uma vítima de feminicídio. É muito grave essa situação. Gabriela, muito obrigada. É de enorme importância e utilidade para muitas mulheres essas informações que você trouxe aqui para a gente. Muito obrigada. Volte outras vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada.